O imóvel que eu investiria, eu quero a opinião do economista aqui do programa, que eu tô vendo uma turma ganhar dinheiro com isso, aí ó. Já, oportunidade, hein? Oportunidade, Diogo. Ele já pegou o celular ali pra anotar. Vamos ser sócio nisso aí. Ele entra com capital. Tá investindo em comprar estúdio aqui em São Paulo, na planta, depois reforma, mobilia e aluga. Ou vende mais caro. E isso tem uma turma ganhando dinheiro. Imóveis para investimento, ô Leandro Ferreira. Isso sem falar nos leilões, hein? Que é outro mercado também. Podemos ser sócios também nisso aí, viu, Diogão? Depois a gente conversa. Mas fala. Entendeu? O leilão é um pouco mais especulativo, mas assim, primeiro eu vou dar uma opinião leiga e depois uma que tenta amarrar um pouco mais, como o senhor falou aqui. É assim, gente, esse papo de ter imóvel não é o ideal, é um papo de uma classe média alta, né? Que é conectada com as dinâmicas globais, que tem possibilidade de viajar, de mudar de cidade, se decidir mudar de cidade, né? O investimento que o mais pobre consegue acessar, ou a classe média para baixo consegue acessar, é justamente o imóvel. Esse cara não consegue comprar título do Tesouro porque ele não tem os elementos necessários, seja a renda disponível naquele momento. Mas calma. É que você está pensando só em investimento, trades, né? Só esse é o mais investidores. A poupança não dá dinheiro, poupança não dá dinheiro, Koba. De uma mulher no interior de São Paulo, mãe de família, sem marido, que em vez dela comprar uma casa, ela abre um salão de cabeleireiro. Exato. E aquele investimento retorna a ela dinheiro suficiente para pagar aluguel e sobrar mais, mais do que ela teria. Não, só pôr numa mas essa, Koba, essa Koba, é alguém fora da caixa, fora da curva. Ela não aprendeu isso na escola. No interior não teve, é mais barato. Não teve família, não teve pai, não teve ninguém orientando ela. Foi uma guerreira. É fora da curva. Isso é mais comum do que vocês imaginam. É muito imaginam, mais comum. Viu? Eu acho muito mais comum do que isso. É muito comum. Mas só pondo uma pimentinha. Pensa que essa senhora, se ela for, às vezes, financiar uma casa, ela vai pagar 50% da casa e 50% pro banco. E quando ela pega esse capital e, às vezes, abre esse negócio, salões de beleza, ou faz um curso numa área especial, como ser manicure, ou qualquer coisa desse tipo, uma vendinha que seja, o potencial de ganho e de giro econômico dela é muito maior. Muito bem lembrado. O pobre ainda paga o dobro do imóvel, porque ele paga de juros. Mas vocês não estão errados. Mas a gente fala, vocês não estão errados. Se for olhar friamente, vocês estão certos. O problema é que as pessoas não foram preparadas para essa cultura. Olhando friamente, é melhor você investir, você alugar para fazer rendimento num empreendimento. É melhor. Mas nós e o brasileiro, principalmente os mais pobres, não foram preparados para essa cultura. Tem que ter em mente que são diferentes produtos financeiros que existem. Sim. E esses diferentes produtos são acessados por diferentes pessoas. As pessoas que têm CLT, que têm uma renda que as coloca na classe média para baixo, conseguem acessar o financiamento bancário, mas não conseguem acessar uma linha de crédito de risco para empreender, por exemplo. Não conseguem acessar uma carteira, estou falando de nada especulativo. Acima da poupança está o Tesouro. Agora a opinião mais de economista, né? Que é o seguinte: tem muito economista clássico que defende que toda a renda do mundo deriva justamente da renda da terra. E é por isso que a renda da terra tem que ser valorizada. E não é por acaso que a riqueza intergeracional que mais se transmite é justamente, como colocou aqui o Diogo, a riqueza com base na terra. E vou dizer mais: não é por acaso também que dos fundos de investimento que mais dão retorno estão justamente os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são produtos que só os mais ricos acessam, porque não é fácil comprar cota de fundo imobiliário, mas são os fundos que dão maior retorno também. Hoje, por exemplo, numa cidade como São Paulo, você tem fundos imobiliários fazendo negócios super sofisticados que dão retornos de mais de 20%. Mais de 20% no ano? Mais de 20%. E quando que um imóvel dá mais de 20% no ano? O imóvel dá uma questão de custo de oportunidade. Só se ele ludibriar o locador. Não, se você tem que descontar desse 20% o valor do seu aluguel, né? E você tem que descontar disso a possibilidade também de, inclusive, gerar renda com aquele imóvel. Quanto valeria o aluguel daquele imóvel? Quanto valeria a vendinha que você abre na garagem daquele imóvel? Tudo isso é custo de oportunidade e a renda da terra ainda é importante e é das poucas coisas acessíveis aos mais pobres, porque a gente tem bancos como a Caixa, a gente tem instrumentos como a FGTS
cresce e assim por diante. Para fechar o assunto, que eu queria só pontuar, uma coisa também do medo, da cultura do medo, né? Eu acho que isso também influencia. Eu vou te falar aqui rápido. Tudo acabar e você ter onde morar. Eu acho que a gente, isso aí é igual, eu vou pegar a fala da Natália, é o meio ambiente. A gente cresce falando, olha, tem que ter onde morar, depois vai ficar, você tem que fazer faculdade. Então, entra na mente da gente. Sim. Eu acho que isso a gente leva. Por isso que seria importante mesmo, como eles disseram, a gente ter uma educação. Eu vou te dizer aqui rapidamente. Eu sempre falei, vou deixar o dinheiro na poupança. O Mickey. Meu Deus, poupança. Você tá perdendo dinheiro. Aí peguei um dinheirinho e falei, vou colocar em ações. Perdi 30 mil numa palavra. Falei, nunca mais eu tiro. Mas não, vai ver. Errado. Não, mas deixa eu explicar aqui. Me liga antes na próxima, tá? Um pouco é a falta de conhecimento, é isso que eu quero falar. Às vezes a gente tem medo, hoje eu aplico em coisas imobiliárias, enfim, já ajeitei, né, o negócio, mas eu tô falando mais isso. Conservadora. Mas por quê? Eu penso que ações parece um poker, sabe? A minha ideia, e eu acho que muitas das pessoas também vão pensar assim, tem que ficar pensando, é uma jogada, manda pra lá, tira daqui. Minha cabeça não dá, então eu gosto de coisas que sejam mais, como que eu traria na terminologia da economia? São conservadores, mais conservadora, né? Isso, mais conservadora, porque eu não quero arriscar, não quero mais perder e ficar lá e meu marido fala, calma, não pode apavorar, tem que esperar não sei o quê. Esperar não sei o quê? Perdi 30... Dando um exemplo. No linguajar é o ativo seguro. Ah, que chique, é ativo seguro. Então, Koba, só pra fechar, eu acho que um pouco é medo, um pouco... como vocês disseram aqui, né? A mulher vai lá montar o salão. Às vezes ela não tem estrutura, ela não tem alguém que fale, vai lá, monta o salão. É muito complicado, porque a ignorância, que todos nós temos um pouco, né, na nossa vida, todos nós somos ignorantes em algo, isso influencia muito a pessoa tomar essa coragem para arriscar. Porque se essa mulher tem um filho, ela vai pensar, nossa, se eu não vender, se eu não conseguir, então isso retrai um pouco esse risco que é do negócio, que é do empreendedorismo, que foi a nossa cultura, que o Wilson acabou de trazer aqui há pouco, que é a cultura da CLT, porque CLT é garantido, em regra, né, entre aspas. Concurso público. Concurso público, né? Então, a gente é instado a ter essa garantia e muitas vezes fadado ao insucesso, claro, né? Então, só comentando um pouquinho. Pediu o Diogão. Só lembrar, eu nunca vi alguém quebrar por investir em imóveis. E acho que faz sentido a pessoa até vender o seu imóvel próprio para começar o investimento. O Wilson falou em português e eu me lembrei de o Valentim dos Santos Diniz começou aqui na Brigadeiro, perto da Jovem Pan, com uma doceira alugada, porque não tinha dinheiro para comprar. Mas do fruto da doceira foi comprando imóveis e abrindo lojas e virou aquele monstro Pão de Açúcar. E a família ficou riquíssima, já estão na 3ª para a 4ª geração. E o que eles fizeram? E era tudo imóvel próprio. Depois eles começaram a vender e alugar. Ficaram para eles até hoje. O grande receita da família é justamente locação dos imóveis para as lojas. Agências bancárias eram todas próprias. Depois começaram a vender e alugar. Inúmeros exemplos de pessoas que têm alternativa para investir no mundo inteiro e olham para imóveis pela solidez que tem. Porque ele não rende 20% ao ano, mas o imóvel tem a valorização. Sim, ele rende os 5, 6, mas tem valorização todo ano e nunca perde para a inflação. Isso que ele está falando também é o McDonald's, né, gente? O McDonald's, me parece, salvo o melhor juízo, que ele começou vendendo lanches, enfim, e hoje o grande boom do McDonald's são os imóveis. Ele aluga e alguma coisa nesse sentido. Não, os bancos eram todas agências próprias, principalmente o Bradesco. Está numa fase agora de vender e alugar. E alugar. Entendeu? Acho que é tudo fase. Eu tô nessa fase aí modinha. De estúdio, né? Põe uma coisa, aí vai pagando até sei lá quando, aí dá uma subida, dá uma subida. Jogão, nosso concorrente. Dá uma subida, eu não vejo nem entregar. Ô, Koba, dá uma subida, eu vendo. E agora eu tô estudando essa história de leilão porque tá na modinha também. Vocês podem, todos vocês, abrir um fundo imobiliário. Eu administro pra vocês. Olha só, achamos nossa economia. Mas só um detalhe, assim, interessante. Tem um estudo da Universidade, salvo engano, de Madrid, que nessa discussão aí do turismo lá, cheguei a dar uma olhada por conta de um trabalho sobre essa questão do Airbnb, da valorização. Existe uma diferença do que era comprar imóvel no mundo há 100 anos e do que é comprar imóvel hoje. Então, o custo do imóvel, ele acabou aumentando muito. Então, quem comprou imóvel lá atrás, realmente ganhou um boom muito grande. Citei meu avô comprou os apartamentos que ele comprou na época, esse que eles vendeu agora, é uma valorização, assim, comparativamente muito alta, que dificilmente vai acontecer em imóveis que se compre hoje. E até uma questão interessante sobre São Paulo versus Goiânia, né? Eu sou lá de Goiânia, minha família é de lá. Em Goiânia, um apartamento de 500 mil
é alugado por volta de R$ 1.500 por mês. Em São Paulo, um apartamento de 500 mil é alugado, se for bem uma localização boa, tal como Goiânia, ali, Setor Bueno e aqui Jardins, é alugado por volta de 2.900. Então, muito mais vale aqui do que... Esse apartamento de 2.900 tá defasado. Tá defasado. Arruma esse apartamento pra nós aí. Fala pro seu avô ajustar o preço. Eu vou alugar e realugar. Não, mas em Goiânia não tem, assim, o de 500 mil, ele vai para os 1.400, porque não tem a demanda do público, muita gente ainda compra imóvel. E aqui em São Paulo, a realidade é que o aluguel é muito alto, no mínimo 2.900. Mas porque o valor dos imóveis são altos. Mas mesmo você pega na mesma faixa. Isso flutua pouco, né, o Leandro? Explica pra gente. Fica geralmente ali no 0,5% do valor do imóvel, o valor do aluguel, não é? O que muda o valor dos imóveis substancialmente nos centros urbanos são as intervenções urbanísticas que são realizadas ao longo do tempo. Se abre uma estação de metrô... Não, mas eu não estou dizendo de que o valor do imóvel muda. Estou falando... A porcentagem do valor do aluguel em relação ao valor do imóvel, isso não flutua muito. É 0,5%, mais ou menos. Que é, inclusive, o valor utilizado como referência para se cobrar o IPTU. Né? É o valor que está lá na planta genérica de valores e tal. Né? Então, esses valores de referência giram em torno de 0,5% a 0,8%. Né? Mas as intervenções urbanas que se realizam... Por ano. Por ano? Bom, por mês, se você estiver alugando, né? Mas as intervenções urbanas fazem com que, depois da valorização do preço total desse imóvel, esse 0,5 possa representar um valor absoluto muito maior. Se abre todo mundo sabe em São Paulo, quando lança o plano de abrir uma linha de metrô, o quanto os imóveis ao longo dessa linha de metrô, que sequer vai ficar pronta nos próximos 10 anos, já começam a se valorizar. Né? Então, as grandes... Até quando lança... Eles já falam que, olha, vai ter a estação do metrô. Com a futura estação do metrô. Né? Então, o grande lance da valorização dos imóveis, além, é claro, da demanda, que é uma regra universal, são as intervenções urbanas que acabam por ocorrer próximo a esses imóveis. Agora, o grande problema que a gente tem no Brasil, por questões da legislação pseudoprotetora das pessoas, um imóvel não pode ser vendido com menos de 125 metros quadrados. O que é caríssimo numa cidade como São Paulo. Então, essa legislação pseudoprotetora está alijando os mais pobres de terem o seu imóvel. Não tem o menor sentido na Faria Lima poderem vender um apartamento de 17 metros quadrados, mas uma pessoa na periferia não poder comprar um terreno de 30 metros quadrados para fazer sua casinha, que é suficiente para ela e é o quanto ela pode pagar muitas vezes. Já vamos mudar de assunto então, já que o meu sócio, o Diogo da Luz, puxou esse assunto. Eu estou chamando o Diogo para uma sociedade para comprar estúdio. O cara só compra fazenda. Ele fala em hectares, eu tô falando de estúdio. Por isso que ele é tiozão. Por isso que ele é tiozão. Vocês dizem que eu tomo, viu? É isso. Mas já que imóvel é fazenda. Mas já que o Diogo trouxe esse assunto... Em Goiás. Vamos mudar aqui o foco. Por que a onda dos estúdios está crescendo? Pessoas que moram em 25, 30 metros. Tem também um pouco dessa nova geração que perde também a questão de construir família, mulher, filhos, né? Casar com 20 e poucos anos, enfim. As pessoas estão cada vez casando, aquelas que constituem família, mais tarde. E muitas pessoas que moram sozinhas, muitas pessoas que saem de casa para descobrir o mundo, né? São Paulo como uma capital, recebendo gente do Brasil todo. E aí? Essa geração aí, o Leandro? Vamos começar, Coba, às vezes a gente tem a impressão de que tá tendo o boom dos estúdios. Gente, de que ano que é o Copan? O Copan é da década de 50. Você entra no Copan, a maior parte dos apartamentos são... Tiozão 2. Né? Tiozão 2 aqui. Então, o que está acontecendo? Na verdade, claro, tem uma nova configuração da sociedade em termos de configurações familiares, mas o que acontece de fato é que esses são produtos mais rentáveis do ponto de vista da sua financiarização. Não é um palavreado de complicado, mas é o seguinte, comprar esses produtos te permite ganhar uma renda muito maior. Então não tem nada a ver com comportamento? Tem a mudança do perfil da sociedade? Tem a ver também com comportamento, mas é um comportamento que espera que a demanda vá ser suficiente
suficiente para suprir, porque a gente está num grande centro econômico, né? E aquela pessoa depois vai mudar também para outro lugar para configurar a família. A questão é a seguinte: esses produtos são mais rentáveis. E aí existem buracos na legislação, como disse aqui o Diogo, né, que fazem com que você possa comprar um estúdio desse de 17 metros quadrados como se fosse a habitação de interesse social ou habitação de interesse popular, porque a legislação, né, olha para o valor total e não para o tamanho do imóvel. Então, existem sim buracos na legislação, como o Diogo disse, que fazem com que o papo tá muito seja chato, mais... Leandro. Tô falando de seja mais pessoas rentável. que não querem mais casar. Mas eu acho Tô falando de pessoas que agora vai vivendo a vida solo, né? Porque também um sintoma. As pessoas procuram lugares em que vivem só uma pessoa porque elas não querem mais viver em casal. Eu acho que tem casal vivendo em 17 metros quadrados. Compreensível. Aqui na nossa roda, por exemplo, ó o nosso retrato aqui. Quanto tempo de casado, Diogo da Luz? Só 42 anos. 42 anos. Daí tem filhos, tem netos, não é verdade? Sim. Ou seja, não moraria no estúdio. Não. Priscila. 19 casada, mas tô 29 junto. Manda um beijo pro... Um beijo, Wellington. Deixa eu mandar um beijo pra Silvia. É claro, Diogo da Luz. Beijo, Silvia. E o Cinho Pedroso? Juntando os trapos e mais casamento, 20 anos. Aí, 20 anos. E o primeiro imóvel era de que tamanho? Era aqui na... Vai chorar. Não. Olha, era aqui no Paraíso, 38 Coloca uma trilha aí. quadrados. Quem tá no áudio hoje? Era um quarto, a sala e a cozinha, que você então, misturava a cozinha com lavanderia e era um espaço assim. Era o mesmo comportamento, gente. Era estúdio, eles ficaram 2 nesse estúdio, a hora que precisou saiu. Estúdio desses modernos? Eu morei no estúdio. Posso dar um exemplo? Claro. Eu tenho um estúdio que é 22 metros quadrados. É a cama e a pia e o banheiro. Eu levei meu filho outro dia. Porque eu moro num apartamento um pouco maior, né? Eu levei meu filho... Um pouco maior. Não, um pouco maior. É um pouco maior. Eu levei meu filho e falei assim... Tá vendo? Eu vou te levar pra você ver que as pessoas moram... O quarto dele não é maior que o estúdio, né? Mas eu falo assim, as pessoas moram em algo que é quase do tamanho do seu quarto. E ele entrou... Ele ficou, porque, 11 anos, viveu a vida toda, né? Uma classe média confortável. Ele ficou espantado e aquilo chocou ele. Chocou, sabe? Ficar um negócio assim. Falei assim, olha, tá vendo aqui? Tanto é que eu não vou colocar nem um sofá-cama, porque só cabe uma cama de casal, vai morar só uma família. Se tiver filho, eles vão ter que dormir os 3 juntos na mesma cama. Pois é. Tá vendo? Realidade. Mas eu acho também, eu não sei se o Leandro pode concordar. Geralmente ele discorda. Não sei o que você vai falar. Esses caras de esquerda, ele só não é pior que o Paulo Loyola. Mas Um abraço pro Paulo Loyola. Um abraço, Paulo Loyola. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que tem essa coisa da singularidade das pessoas estarem casando um pouco com mais idade, né? Eu casei velho também, casei mais velho. Mas eu acho que tem a questão financeira também, sabe? Porque a gente fica falando de estúdio, imaginando aqui nos Jardins, né? Na Augusta, no centro. Mas esse tipo de apartamento também está na periferia. Sabe? Essa metragem também está na periferia, que é a questão financeira, é a condição que fica mais fácil para a pessoa ter o imóvel próprio. Então, a gente fica com a cabeça muito de classe média, de pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, mas esse tamanho de apartamento, não digo 22, acho que tem 22 também, mas de 30 a 38, está na periferia. E é 38 com 2 quartos. Mas é 38 metros quadrados. Quero ouvir a Jazz Peixoto. Eu acho que eu tô nessa geração aí que tá sendo um pouco atacada. Vamos nos defender. Tá difícil aqui hoje, viu, Jazz? Então, eu cresci numa casa muito grande e eu mudei para São Paulo para morar num estúdio de 38 metros quadrados. E eu lembro muito bem que meus pais e meus avós acharam um absurdo eu querer morar ali. Só pra deixar claro, às vezes, como a gente tá falando aqui de São Paulo e a gente tem uma audiência no Brasil todo, estúdio é kitnet, gente. Estúdio kitnet. É aquele quarto com cozinha, tudo misturado. Muito pequeno, tudo parede separada. Não separa. O meu até era os 38, tinha parede ali para separar, mas assim, era uma outra realidade. E ao longo do tempo,
tempo, todos os lugares que eu morei, eu privilegiei, aqui foi uma escolha mesmo, espaços menores e com coisas que eu gostava mais no prédio. Então, por exemplo, coworking, academia, um espaço onde eu pudesse fazer tudo ali dentro daquele prédio, que tivesse todas essas facilidades. Eu acho sim que isso é um traço cultural de uma geração que já não está mais tão apegada e habituada a esses espaços muito grandes como era no passado. Então, por conta disso, as facilidades, o espaço, a localidade, o dia a dia, tudo isso acaba influenciando mais. E até vou além. Nesse ponto, quando se discute, né, questão de casamento, a questão de como funcionam os apartamentos hoje, por exemplo, eu acho que uma tendência que tem crescido no mundo, que é essa tendência de quartos separados. Essa tendência de quartos separados é cada um do casal Como tem assim? o seu Casal? próprio... Cada um tem o seu próprio quarto. Meu Deus. Eu acho essa uma iniciativa incrível em termos de espaço. Você acha eu acho incrível. Dessa ideia aí, o tiozão, mas sou liberal, cada um faz como quiser. Custa um pouco mais caro, sem dúvida, né? Mas também eu queria dizer, acho lógico as pessoas casarem mais tarde, morarem em lugares menores. Há 60, 70 anos atrás, as pessoas tinham que morar com um quintal porque elas compravam uma galinha para ter seus ovos, para criar frango em casa. Hoje em dia as pessoas comem muito mais na rua, o espaço é menor. E a expectativa de vida aumentou uns 25, 30 anos nos últimos 60. Então dá para casar mais tarde, ter os filhos e ter os netos e assim por diante. Não, e cozinha, por exemplo. Hoje em dia, muita gente às vezes pede. Você cozinha bem, ô Jess? Eu nem cozinho. A minha cozinha tá lá sem... Nem precisava. Podia tirar ela da casa, sabe? Substituir a cozinha por uma rede, Exato. colocar uma rede. Colocar uma rede. Alguma coisa, exato. Porque assim, cozinha não utilizo. Então assim, é uma mudança também. Minha avó fazia aqueles almoços de família. Não é uma realidade, Sabe assim. que eu mandava bem, assim. Mas depois que eu casei, a minha mulher manda muito melhor do que eu. Inclusive, um beijo pra ela, pra Lidiane. Manda muito melhor do que... Então, eu não me arrisco muito porque... não passa vergonha. Não passo vergonha. Não passava, não. Mas ela ainda é melhor do que eu. E você, Pri? Eu o quê? Você cozinha também. Eu gosto de coisa salgada. Doce eu não gosto muito, então não sou... Feijoada? Faz feijoada? Eu faço de salgado, eu arrisco bem, mas eu não gosto. Assim, não é uma coisa que eu vou fazer... Não, deixa eu explicar. Semana que vem na sua casa? Todos convidados. Gostar não quer dizer que eu faça com frequência, tá? Por quê? Porque a vida, como vocês bem disseram aqui... a vida da gente tomou proporções um pouco diferentes. Eu trabalho bastante, graças a Deus, enfim. A Priscila é professora, ela é advogada, e ela não lançou um artigo ainda. Estou esperando vir o artigo da semana. O artigo, né? Não, então, como todos nós, a gente tem bastante, né, atividade, mas às vezes minha filha fala, mãe, tô com vontade de comer sua comidinha. Aí a gente senta, né? Tem ainda essa cultura, mas eu não gosto de cozinhar nada que seja de doce, até porque eu não sei. Agora, só pegando o que a Jess falou, que eu achei muito interessante, que você não perguntou pra mim, mas eu vou responder. Né? É claro. Não, então, eu vou responder porque você falou pro Diogo, como que é dormir separado? Gente, eu respeito todo mundo, acho que casa a hora que quiser, dorme com quem quiser, torce pro time que quiser, pra mim tá tudo ótimo, mas, gente, dormir junto é muito legal. Aqui eu vou ter hater, o povo vai me xingar, mas tá certo. Bom, né? E cada um que faça como quiser, tá tudo bem. O importante é a gente respeitar, porque se a gente respeita, né, já vai um caminho bem andado. Mas eu gosto de dormir junto. Liga pra minha esposa, então, porque quando eu bebo e ronco, ela fica... roncar não. Ela fica assim, ó. Ela não acha muito legal, né? Ela passa a noite assim, ó. Aí vai dormir no sofá, né, o senhor?